Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiramente, presto meus mais humildes e respeitosas reverências aos pés de Lós, meu mestre espiritual, Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashastra Shrimad Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashastra Shrimad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Eu ofereço reverências aos pés de Lós de Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashastra Shrimad Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj e todos os Vaishnavis. Eu ofereço meus Dandavat Pranams a todos. Então, no primeiro verso, Namamishwaram Satchidanandarupa. Nos últimos 4 dias, temos discutido esse Shirda Mudarasaka, a Suprema Personalidade de Deus, Rajendranandana Shama Sundar. Que belos passatempos ele realiza, mas também no Padma Purana Satyavrata Muni, ele está dizendo Namami e está oferecendo suas reverências. Eu ofereço as minhas reverências àquele que é supremo, Satchidananda Rupa. Ishvara significa que ele é o Deus de todos os deuses, o Supremo. Srimad Bhagavatam, existe a evidência disso. Techansa Kalapusam Krishnastu Bhagavan Swayam. Então a forma de Krishna é manifesta dessa forma. Fora de Vraja ele tem 4 braços, mas dentro de Vraja ele tem sempre 2 braços, carrega uma flauta. Em Mathura, às vezes ele tem 4 braços, às vezes 2. E a maior parte do tempo em Mathura é 2 braços, mas às vezes é 4. Em Dwaraka às vezes, é bastante bem recorrente 4 braços, mas muitas vezes também é 2 braços. Os Dhammas são divididos dessa maneira: Purna, Purnatara e Purnatama. Dwaraka é Purna e Mathura é Purnatara e Vrindavan é Purnatam, o mais completo de todos. Então os acharyas discutem que Satchidananda Bhagavan é a suprema personalidade de Deus. Ele manifesta doces passatempos e ele brinca com os amigos, às vezes ele
tomam os remanentes, né, os restos dos alimentos dos amigos. Às vezes as gopis falam palavras assim, né, digamos assim, falam palavras ríspidas com ele, mas ele gosta muito disso. Ele deseja sempre se encontrar com as gopis, então ele chama elas e assim eles realizam a dança da raça. Você chama aquelas pessoas que você precisa. As gopis não chamam por Krishna, porque aqueles que precisam, né, que chamam, mas quem não precisa não chama pela outra pessoa. Krishna, a suprema personalidade de Deus, e ele é conhecido também como Dhir Lalit Nayak. Tem 4 qualidades desse Dhir Lalita Nayak que se manifestam na Rasa Lila, desculpa. É muita raça, né? Muita raça quando todos se encontram juntos na dança da raça. E durante a dança da raça ele é totalmente controlado pelas gopis. E às vezes eles fazem passatempos assim, de desafios e Krishna é derrotado pelos gopis. Por conta disso, na Assembleia das Gopis, repetidas vezes Krishna é derrotado, mas ele fica feliz, ele se sente afortunado por ser derrotado. Essa é uma qualidade especial de Dhir Lalita Nayak. Existem 4 qualidades, né, especiais de Dhir Lalita Nayak: Presibhuta, Parihaspata. O Gurdeva chegou a, acho que falar as 4 aqui, mas ele manifesta. Ah, tá. Então, Presibhuta, sempre controlado, né, pelos seus amados, e Parihaspata, ele é muito esperto, astuto em fazer jogos de palavras, brincadeiras, piadas, falar, né, frases assim divertidas. Às vezes, né, Krishna vai lá e chama Shrimati Radhika de Chandra, e ele só fala isso, Chandra, e para. E ela fica muito brava, né, Shrimati Radhika. Você está se encontrando comigo e pensando em Chandravali? Não, eu não estou me referindo a Chandravali. Eu só falei Chandra. Eu ia falar, ó, Chandramukhi. Você tem que esperar eu completar a frase. Porque a sua fase é como uma lua muito brilhante. चंद्रमुखी से क्या हुआ? सूर्यमुखी हो गया, सूर्यमुखी से फिर ज्वालामुखी है, चंद्रमुखी का राम ने यही काम किए। फिर इसमें भी राधा जी की मान हो गया। मेरे मुख के साथ किसके साथ तुलना दिया? चंद्रमा के साथ। अरे चंद्रमा में तो दम्बा है। Aí, mas Shrimati Radhika ela continua brava. Você está comparando minha face a lua? A lua tem várias pontinhas, né, vários buraquinhos na face. Eu não tenho essas coisas na minha face. Eu sou filha de Vrishabhanu Maharaj.
विश्वभानु महाराज जी का शिवदास Meu pai, Vrishabhanu Maharaj, आपको मेरा पिताजी के साथ कैसे तुलना दे दिया ele é muito generoso. समुद्र के साथ ये जो मेरा E पिताजी meu pai é como um oceano que dá, मेरे भाई को né, dá luz à lua. मेरा वंश मेरा खानदान परिवार Quem é o meu irmão? है सब खानदान देखो राधा जी Então, Srimati Radharani está falando que você está blasfemando toda a minha família dessa maneira. Aí Krishna fala, não, não é isso que eu quero इसी dizer. प्रकार कृष्ण ऐसे शब्द सुंदर बोलते हैं राधा जी की मान बनाने के लिए Então, Krishna, ele fala palavras tão... शांति भाव का इसलिए कहा जाता है धीर रीत Ele usa palavras tão belas e aí ela fica brava e depois ele usa palavras ainda mais astutas para tentar pacificá-la. Então ele tem essa qualidade para esse Bhuta. Ele é completamente controlado pelo amor de Srimati Radhika. Srimati Radhika fala, coloque alta nos meus pés. E aí ele faz. Mas ele não consegue colocar muito, porque quando ele vê os pés de Srimati Radhika, as mãos de Krishna começam a tremer. E aí as Sakis vêm. Aí eles falam, vocês que são vaqueiros, vocês devem ficar com vacas, porque as vacas são tolas e vocês têm um cérebro de vacas, então vocês, né, são tolos também, porque vocês ficam se associando com as vacas e aí vocês ficam que nem as vacas. Então vai lá e abraça as vacas. As sagas falam, com esse cérebro de vaca, você não consegue colocar alta no pé de Srimati Radhika. E Krishna, nesse momento, ele fala, राधा जी के चरण में लगते और राधा जी की चरण में जो अलता लगा वो अलता कहाँ जाते हैं कृष्ण के वक्षस्थल पर जाता है अथवा कहते हैं कृष्ण के ललाट पर जाता है। इसको देख करके यदि बसवई बहुत भंडर प्रसाद और इतना सुंदर नहीं चाहिए que acaba voando um pouco de alta nesse momento na testa de Krishna. E aí Jayadeva Goswami, ele explica que essa anuraga dentro do coração de Krishna, ela está se manifestando, né, externamente. Que essa alta dos pés de lótus de Srimati Radhika agora estão na cabeça de Krishna. Então é esse prema, né, que está decorando a cabeça de Krishna. Muito bela essa Shringarasa, esses passatempos, né, de amorosos, né, de amados e amantes. Esse verso de Gita Govinda de Jayadeva Goswami Pada, ele fala que, é dito que Jayadeva Goswami não conseguiu escrever esse verso completo, ele escreveu apenas a primeira linha. Essa linha de Pada Palavana, Udara, ele não pôde escrever. Foi Krishna que se manifestou na forma de Jayadeva e escreveu ele próprio essa linha desse verso. Então, Preyasi Ashibhuta é aquele que é controlado completamente por sua amada. Em vários momentos ele se ajoelha aos pés de Srimati Radhika e ele ora Parehan Niravat Samyujjam. Ele fala assim, Srimati Radhika, o seu comportamento é completamente incomparável. Você abandonou tudo, sacrificou tudo por mim.
Tem muitas explicações sobre várias mulheres castas nos Puranas, mas Lakshmi, por exemplo, existem muitas mulheres castas descritas, mas o grande apego, anuraga que você tem por mim é incomparável. Lakshmi Devi, ela não pôde abandonar o seu ego. Ela queria entrar na dança da rasa. Mas ela não pôde abandonar o seu ego de ser Lakshmi. Ela queria entrar na dança da rasa, mas de uma forma errada, de uma forma incompatível. Existem algumas regras específicas para você poder adentrar na rasa. Apenas as gopis podem adentrar na rasa. Então, até hoje, Lakshmi Devi está realizando austeridades em Vrindavana, porque ela não teve a qualificação para entrar na dança da rasa. Esses passatempos são muito belos. Então, como ele assoltou Lakshmi, né, Krishna, na forma de uma linha dourada no seu peito. Ontem eu falei quais são as qualidades de Deus. No peito de Deus você pode ver duas coisas. Uma das coisas é os pés, né, a impressão dos pés de Brigurish e essa linha dourada. Essas duas coisas você pode ver no peito de Deus. As marcas do pé de Brigurish e essa linha dourada. Tem uma explicação muito bela sobre isso. Não foi possível para entrar nessa raça nem para Lakshmi nem para Uddhava. E na Rasa Lila, Krishna está sempre, né, se ajoelhando aos pés de lótus das gopis. Essas explicações são dadas Rasik Shekhar Paramukuruna, Rasik Shekhar Krishna Paramukuruna. Prema Rasa Niriyasa. Ele está saboreando a essência de Prema. Então ele tem essa qualidade de Navadjavanancha, é outra das qualidades de Dhir Lalita Nayaka. E Nishtintata. Ele não tem preocupações, não tem tensões. Quando você tem responsabilidades, Krishna é chamado de o príncipe de Vrindavan, ele é o filho de Nanda Maharaj. Nanda Maharaj é o rei de Vraja e Krishna é chamado o príncipe de Vraja. Ele apenas dorme e desfruta da vida, né? Ele não tem que trabalhar, não tem nada para fazer. Aqueles que têm responsabilidades, eles têm dor de cabeça. Os brahmacharis que vivem na mata, eles, né, participam do kirtan, ouvem harikatha, tomam prasada e dormem. Essa é a vida de brahmachari no templo. E aqueles que têm que se responsabilizar pela mata, eles têm todas essas tensões, né, preocupações, como pagar as contas, ganhar dinheiro para pagar essas contas, várias preocupações. E o brahmachari não, ele já sabe, fica de boa, tranquilo, ouve, participa do kirtan, depois dorme. Você pode ir no Mangala Arati ou não ir. Ninguém vai ficar, né, checando se você está indo ou não. Aí, os brahmacharis, às vezes, eles limpam o templo, às vezes não. É bom ou não é?
Não tem preocupação, não tem intenção nenhuma. Então isso é verdade ou não? Alguns acabam não querendo ficar no Brahmachari também, e aí eles querem entrar no Grihastha. Mas quando eles se tornam Grihastha, aí eles realizam. Eles realizam quando a Maya bate. Os que comem o lado de dele, eles reclamam, mas quem não come também reclama, né? Então aqueles que casam, né, eles... É um grande lado. Uma vez que você né, experimenta esse lado, você não quer mais, né? A vida é dessa maneira. A gente pode falar 1000 vezes para eles, mas eles não querem ouvir. Então, quando eles entram no Grihastha, Mayadevi, ela bate assim, bate bem batido neles. Então, Krishna é assim, ele Nishintata, ele não tem preocupações, não tem intenções. Ele é o filho de Nanda Maharaj, o príncipe de Vrindavana, filho de Nanda Maharaj. Ele não tem trabalho, não tem que trabalhar. Ele apenas realiza passatempos com as gopis. Então essas são as 4 qualidades de Dhira Lalita Madhava. Ele é controlado pelas amadas Shrimatiratika. Ele sabe falar palavras muito astutas e engraçadas. Ele é sempre jovem e ele não tem preocupações, não tem intenções. Essas são as 4 qualidades. Então esse outro verso descreve a forma de Krishna: Gopa Vesha Venukar Navakishora Natavar Krishna Jatakatela Sarvotam Naralina Aravapo Ahara Swari Gopa Vesha Venukar Navakishora Natavar. Então Krishna tem essa forma Tribhangalalita. Ontem eu estava explicando como Sanatana Goswami Pada explica no Brihad Bhagavatamrita. Então dependendo do humor dos associados, o Senhor vai se manifestar, né, de acordo com uma forma específica, de acordo com o humor, os desejos do devoto. Isso depende também do local, do dham. Por exemplo, Dwaraka, Mathura, Vrindavana. Vaikuntha, Dwaraka e Mathura são Aishwarya Dham, né? São dos dhamas onde prevalece o humor da opulência. Mas quando você vai para Mathura, não, e quando você vai para Vrindavana, tem uma grande lótus, e dentro dessa lótus tem um néctar, né? Vrindavana é como o néctar de tudo. E Krishna, ele está lá e realiza belos passatempos lá.
Então isso é Dham Vaishishta, Vaidikar Vaishishta. Então todas as qualidades que Krishna vai manifestar dependem do ambiente, né? E as palavras do orador vão depender também da audiência, daqueles que estão ouvindo. Não é como a história das berinjelas. Ekbar, né, o imperador falou, berinjela é bom. Aí o ministro falou, ele falou, berinjela é bom, e o ministro falou, berinjela é boa. Aí, mas no Chaturmasa a gente não pode cozinhar berinjela. Você pode misturar berinjela em qualquer vegetal que fica bom. Você pode fazer ela cozida, você pode fazer no forno, você pode fazer frita, misturada com outros vegetais. Então, Ekbar, ele falou, berinjela é muito bom, né? E aí o ministro concordou, sim, é muito bom. Aí depois ele falou assim, não, berinjela não é bom. Faz com que você fique, se você come no verão, berinjela, você fica com tipo alergia, fica se coçando. Você vai ficar com rachaduras no seu corpo. Aí você vai ficar querendo coçar. Você não vai poder dormir de noite, nem de dia. Então o rei falou, não, então berinjela não tem nenhuma qualidade, não é bom, não tem boas qualidades. Aí o ministro falou, realmente, não é bom. Berinjela não é bom. Mas como assim? Ekbar falou assim, o imperador. Quando eu falo que berinjela é boa, você concorda que é boa. Quando eu falo que é ruim, você fala que não é boa. Então, que história é essa? Aí o ministro respondeu, eu não sou servo, né, da berinjela, eu sou seu servo. Então, o que você disser, eu vou concordar. Então é bom se você concorda com alguém. Mas se você se opõe, né, a uma pessoa, aí vai ter uma discussão. Apenas concordem, né? Não precisa, se vocês não concordarem, aí vai ter discussão. Você apenas diz ok, né? Ok, então aí fica tudo bem. Qualquer coisa que você tiver que fazer, que você faça, vai ser tudo certo. Então, Sanatana Goswami Pada, ele está explicando que o belo Dhamma, a bela morada de Krishna, é como esse lótus que dentro tem esse néctar. Esse néctar é Vrindavan. Toda a doçura existe lá em Vrindavan. E a Audhara Purnadam e a Dhara Maidham. Um dos Dhammas, ele tem toda a doçura, e outro Dhamma tem toda a magnanimidade, compassividade. Então, Vrindavana, a madura, a doçura é primária, e a magnanimidade, ela é secundária. Enquanto isso, em Navadvipa, o contrário acontece, né? A Audárya essa magnanimidade, ela é primária, e a doçura, ela é secundária. Então, quais são as glórias de Navadvipa, Shvetadvipa?
Esse é outro nome de Navadvipa, Radhavani, a floresta de Shrimati Radhika. Quando é que vamos, essa canção Kabe Gauravani, quando é que eu vou chorar por Radha Krishna nas margens, né, do Ganges, Suraduni? Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica isso, a gente deve se abrigar em Govardhan. Se a gente vê da perspectiva do sadhaka, sadhatrishmento, primeiramente, sadhaka deve se abrigar na terra de Gaurasundara e receber sua misericórdia. Se você recebe a misericórdia desse dano, então apenas aí você pode adentrar na doçura da terra de Vrindavan. Então, se você não recebe a misericórdia de Gaurasundara, não é possível. Quando é que eu vou abandonar essa tendência ao desfrute dos sentidos e vou apenas chorar por Krishna, Radha e Krishna? Essa é uma explicação muito bela. Quem são os associados de Vishnu, né, em Vaikuntha? Garuda, Vishwakshena. Garuda não se senta perto de Krishna. 5 a 10 metros, né, de Vishnu. Eles sabem que ele é autossuficiente, né? Então, às vezes ele me dá serviço, às vezes ele me dá misericórdia, ele me dá serviço. Mas, de qualquer maneira, o Garuda sempre está por perto. E qual a posição que ele fica? Na posição de Mudrasana. É como se fosse uma ajoelhada, assim, né? Naquela posição. Garuda. Position. Então, então aquela forma de Garuda é tipo ajoelhado, né, de mãos postas. Geralmente a gente vê esse Garuda assim nos templos. Garuda, ele rapidamente ele consegue abrir suas asas e assim ele chega perto do Senhor e o Senhor assim pode ir para os lugares. Ele voa e leva o Senhor. A gente tem mais essa história de Gajendra, né? A liberação de Gajendra. Então Gajendra, ele estava brincando com seus filhos elefantes e com suas esposas elefantes. E ele tinha um corpo muito grande. E na vida anterior, Gajendra havia sido Indradyumna Maharaj. Ele havia feito bhajan na floresta. E ele tinha feito Archana Puja. E Agastarishi apareceu lá. E ele não deu respeito a Agastarishi. Então Agastarishi amaldiçoou Indradyumna Maharaj. Você está focado de maneira muito egoísta, então você é que nem um elefante. Você tem um ego que nem o elefante, então que você seja um elefante na sua vida, na sua próxima vida. Então nesse momento, Indradyumna Maharaj, ele caiu aos pés de Agastarishi, ele falou, por favor, me perdoe. Agastarishi falou, então,
você vai ter que nascer como elefante, porque eu já não tem mais como voltar atrás. Mas o próprio Srihari, ele virá e te libertará desse corpo de elefante. A maldição dada por um sadhu, até mesmo ela é uma bênção. Portanto, então veio essa Gajendra Moksha Lila. O elefante, né, Gajendra estava desfrutando no rio com sua família, jogando água uns nos outros. Então, ele acabou escorregando, né, ele escorregou numa pedra, e aí ele afundou um pouco mais, aí um crocodilo foi lá e agarrou sua perna. Era um crocodilo muito mortal, forte, e ele começou a puxar Gajendra para dentro da água, e por milhares de anos, ele ficou lutando para conseguir se libertar do crocodilo, mas o crocodilo, ele estava ficando cada vez mais forte, porque ele estava sugando o sangue, né, do elefante, e o elefante Gajendra estava cada vez mais fraco. Primeiro, os elefantes, a família, a esposa, os filhos tentaram puxar ele para fora, mas depois eles foram embora. Entenda, nesse mundo material, as pessoas nos ajudam em qual momento? Quando nós temos dinheiro. E quando você tem saúde, né? Se você tem, seu corpo é saudável, todos te respeitam. Se você tem dinheiro, todos respeitam. Essa é a lei desse mundo material. Todos te respeitam na sua família, mas quando você ficar velho, eles falam, coloque esse homem, né, no asilo. É apenas um velho, ele fica tossindo o tempo inteiro, perturbando. Meus filhos, eles não podem dormir porque esse velho fica, né, ele fica tossindo e infectando a casa toda. É assim que se respeita os velhos nos dias de hoje. As pessoas apenas, né, respeitam quem tem dinheiro e saúde. Eles não dão comida de maneira apropriada para os idosos. Mas se você tem um corpo muito belo e forte e dinheiro, aí todo mundo vai vir perguntar para você. Vão perguntar como você está, mas se não, vão perguntar quem é você. Quando você é jovem, how are you? How are you? Como você está? Aí depois, se você ficar velho, quem é você? Então, ele começou a se afogar na água, Gajendra. E aí, então, a esposa e os filhos, eles abandonaram Gajendra. Nesse mundo, ninguém ajuda você de fato. Eles ajudam você apenas por algum interesse próprio. Esse mundo é cheio de egoísmo. Essa é a natureza desse mundo material. Quando o néctar da baga da cana-de-açúcar, né, termina, então todo mundo vai lá e cospe o bagaço.
बड़े अच्छी चीज A gente pega a parte boa da manga e joga fora as cascas, né? सुनने में तो बुरा लगता Então essa é a natureza do mundo material. Eu estou falando uma coisa que talvez seja desagradável, mas é a verdade. Isso tem que ser dito. Esse é o mundo material. O mundo que a gente vive nesse momento. Então, essa história... Então, Gajendra estava se focando cada vez mais nessa água do rio profunda. Hathi. Hathi. Hathi significa elefante, né? E Hathi separado também, Hathi significa eu era forte, mas agora não sou mais. आसक्ति को छोड़ना चाहिए जब तक हम आसक्ति नहीं छोड़ रहे Se a gente não abandona nossos apegos, a gente vai ficar nesse ciclo. O sino está tocando. O sino está tocando e isso significa que a morte está se aproximando de você. Mas o desapego, a renúncia não está vindo. Maya é muito poderosa, né? Você tenta abandonar, e quanto mais você tenta abandonar, mais você fica pressionado, enredado. É que nem um polvo, né, que te agarra de uma maneira muito forte, assim. Eu não estou falando nada novo para vocês. Todo mundo vê isso. Mas isso, ao mesmo tempo, é surpreendente. Muitos ensinamentos belos vêm nesse Gajendra Moksha Lila. Um dia eu tive olhos, mas agora eu não tenho mais, não posso mais enxergar. No passado não havia luz, né? E a gente estudava com a luz da lua. A nossa visão, ela depende da luz. Por que estou falando isso? Você pode aprender com suas próprias experiências de vida. A autorrealização é a melhor realização. Então você deve se analisar de maneira perfeita. Quando a renúncia vem, automaticamente você consegue abandonar tudo, mas você não pode forçar isso. Então, ele estava falando Hathi, que significa elefante, Hathi, mas ao mesmo tempo Hathi significa eu era forte, mas agora não sou mais. E esse crocodilo estava puxando o elefante. E o crocodilo também não era um crocodilo ordinário. Na vida passada, esse crocodilo era uma Apsara, uma donzela celestial. Havia um Gandharva que estava absorto e estava irritando os rishis. Talvez foi Durvasa Rishi que veio. Ele estava se banhando no rio. E aí ele começou a puxar as pernas dele. Ah, entendi. Você está puxando minhas pernas que nem um crocodilo? Então tá bem, você vai se tornar um crocodilo. Então ele amaldiçoou. Às vezes isso acontece, se você brinca demais, né? Fica fazendo
piada, zombação. Esses são os frutos de fazer piada, de fazer uma brincadeira assim com um Santa Mahatma, um santo. Então você vai se tornar um crocodilo. Na vida que vem, você vai se tornar um crocodilo, mas Shri Hari vai te libertar. Então foi esse mesmo crocodilo que atacou o elefante Gajendra. Então ele era então acho que não era um apsara, né? Esse Gandharva, né? Que chamava esse crocodilo. E o crocodilo estava quase se afogando. Apenas a sua tromba estava um pouco para fora. E por causa das suas pressões da sua vida passada, ele, nesse momento final, ele se lembrou. Tá bem, então eu vou morrer, deixa apenas oferecer uma lótus aos pés, lótus do Senhor. Então, pelo desejo do Senhor, uma lótus se manifestou. Então, ele pegou aquela lótus com sua tromba e ofereceu o Pushpanjali, ofereceu essa lótus aos seus pés de lótus. Então, em Vaikunta, Narayana falou: ele já queria subir em cima de Garuda para ir, e Garuda falou: deixa eu botar um travesseiro nas minhas costas para você se sentar mais confortável. Aí o Senhor falou: não, a gente deve ir agora. Ele estava muito ávido, né? Se ele se afogar, não se atrase, Garuda. A gente tem que ir agora. Eu tenho que libertar Gajendra antes que ele se afogue. Senão não vou me perdoar. Tipo, ele falou dessa maneira, Narayana. Ele não vestiu, ele não colocou nem os seus sapatos, seus chinelos, nada, suas sandálias. Ele apenas sentou nas costas de Garuda e ele aceitou a oferenda do elefante Gajendra. Simultaneamente, a Sudarshan Chakra cortou a cabeça, a garganta do crocodilo. Cortou as mandíbulas do elefante. Então, né, uma alma celestial se manifestou daquele crocodilo. E quem foi que o Senhor libertou primeiro? O crocodilo. Por quê? Quem que ficou chamando pelo elefante? O elefante, Gajendra. Mas quem foi libertado primeiro? Qual é o ensinamento? De alguma maneira, o crocodilo havia se abrigado aos pés do Vaishnava, porque ele estava agarrando, né, os pés de Gajendra. Então, Gajendra, Indradyumna Maharaj, ele é meu devoto. Então, o crocodilo, ele estava agarrando, né, os pés dele com a sua mandíbula, com suas... Então, ele estava agarrando os pés dele. Então, ele pensou: eu vou ajudar o elefante, mas aquele que está agarrando os pés do elefante, ele merece primeiramente ser libertado. Então, qual é o ensinamento? Sempre se agarre aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas. Nunca me deixe longe dos seus pés de lótus.
ये छाया Tripada Kamala Koti Chandra Sushital. धरो निताई Nesse Kirtan नित्यानंद प्रभु के चरण में é dito: agarre muito forte, muito firme nos pés de Nityananda Prabhu e chore. ऐसे पकड़ लो छोड़ना नहीं Não largue os pés dele. Vocês compreendem? Taipada Kamala Koti Chandra Sushital. है ना निताई बिने भाई राधा आई थे धरो निताई शरण दुखान यहाँ पर क्या बोले नतम चावल आई नतम दर्शन तेरे बात नहीं है नतम E hoje também é o desaparecimento de Narottama Das Thakur. Quando Mahaprabhu foi para a Bengala Oriental, os devotos ficaram tristes. Eles falaram: um Mahapurusha nasceu aqui. Então a Ganga começou a fluir com o toque do pé de Mahaprabhu. Narottama Das Thakur, ele era o filho de um rei. Ele abandonou tudo e foi para Vrindavana. E ele queria encontrar um guru, porque sem um guru não é possível atravessar o oceano dessa existência material, mesmo que ele tenha conhecimento. Então, se você quer receber Diksha Harinama, então aceite de Lokanatha Das Goswami. E ele era totalmente renunciado, ele não queria nem fazer discípulos. Em Kali Yuga é muito fácil fazer discípulos. Tem, por exemplo, esse exemplo de o Deus está falando dos exemplos dos discípulos, né, fidedignos. Arunik e Upamanyu. Então, Upamanyu, ele falou: você cuide das vacas e dos bezerros. Mas Gurudeva não deu nada para ele comer. Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj falava repetidas vezes esse Harikatha para nós. A gente deve primeiro trazer para o nosso coração esse Harikatha de Upamanyu. Vocês devem ler esse Harikatha. Gurudeva, você nos deu o Diksha Mantra, agora você deve nos manter, você deve nos alimentar. E eu vou ficar na minha casa. Você coleta e o Guru coleta e eu fico na minha casa. Essa é Kali Yuga, né? A responsabilidade é do Guru. Senão a gente tem que lembrar desses Harikatha de Upamanyu, que senão a gente pode cometer ofensa aos pés de lótus de Guru. Srila Gurudeva, ele era rico, ele era muito belo. Ele viajava de trem, ele pedia de uma em uma rúpia. Se você não ler a biografia dos outros acharyas, você vai pensar: Gurudeva, é sua responsabilidade, né, me manter. Quando é que você vai obter misericórdia? Quando você se render a Guru e servir a Guru. Se você não fizer Guru Seva, o que é que você vai obter? Uma vez, Vinoda Bihari Brahmachari,
Ele estava coletando dinheiro e ele estava muito quente. Ele estava em Calcutá coletando dinheiro, estava muito quente. E aí havia uma árvore lá. Então ele pegou tipo como se fosse um tijolo, e aí ele usou o tijolo como um travesseiro. Ele deitou embaixo dessa árvore. Quando o Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele falava isso, ele costumava chorar. Então essa luz estava vindo e ele começava a suar. E aí Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, vendo, né, Srila Bhakti Pragyana dessa maneira, ele passou de carro por ali. Naquele momento, o motorista do carro falou: "Veja, Binoda Bihari. Ele está deitado ali embaixo da árvore." E Srila Prabhupada, ele não falou nada. As lágrimas começaram a rolar dos olhos de Srila Prabhupada. Simultaneamente, ele deu misericórdia. A gente deve cantar essa canção Kripa Bindu Dia, Gurudeva Kripa Bindu Dia, muitas vezes. Você tem que fazer esforços. A biografia de Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, você deve ler. Se você realmente quer obter prêmio, você deve ler as histórias dos acharyas, a história de vida dos acharyas. Em Mathura Mata, há muito tempo atrás, não havia lugar para ficar. E de manhã eram apenas dois chapates. E não eram 3, eram só 2. Naquela época era diferente. Hoje em dia a gente tem, digamos, a gente tem muito arroz e tal, mesmo na época da seca, né? Na Bengala, você não pode ficar sem arroz. E que é muito quente. E se a pessoa só come roti, desculpa, não entendi. और वही चावल ऊपर भी बन जाता रात को भी और भी उसके भी आगे की करता है ब्रजवासी और पंडित चावल हम लोग का आनंद होता है राजसी आ गई क्यों राजसी चावल में Então no Dwadasi, as pessoas doam arroz. Então assim, não era tão fácil, não tinha essa abundância, né, de arroz. Acho que o Gurudeva está explicando que ele é bengali, né, mas ele não estava acostumado a ficar comendo só chapati, né. E não tinha muito arroz naquela época. Mas no Dwadasi as pessoas costumavam sempre dar doação de arroz, né? Então a gente só tinha 2 rupias para gastar, né, por todo o dia, né, de 3 rupias assim para
não mais do que 5 rupias a gente gastava por dia para comprar boga, essas coisas, né? Então, era tudo bem contadinho. Depois de alguns dias, não tô entendendo nada. As batatas pequenininhas que tem uns bichinhos dentro dela. E aí, naquele local que tinha várias batatas com os bichinhos, eles acharam uma couve-flor. A história da vaca? Ele falou couve-flor, geralmente fala repolho. O tradutor que falou couve-flor. Ele falou, o tradutor falou couve-flor, mas geralmente poderia falar repolho. Aí quando ele viu aquele repolho um pouco velho, ele pegou o repolho. Quando ele pegou o repolho, veio uma vaca, ele ficou um pouco distraído, veio uma vaca e mordeu o repolho. E a vaca puxou, o Gudeva puxou do outro lado. A metade ficou na boca da vaca, a metade ficou na mão de Gudeva. E Premananda Prabhuji falou assim, ó, agora você vai seguir as vacas, os brahmanas e os Vaishnavas. Namo Brahmanya Devayo, Go Brahmanya Hitancha. Gurudeva é um brahmana. Nós servimos a vaca, Gurudeva é um brahmana. Você viu? Ele deu metade da couve-flor para a vaca. E ele também é um brahmana. Então, a gente fez 3 serviços, a Thakuradi, ao brahmana e a vaca. Então, todos esses serviços foram feitos. Nessa época eu era muito pequeno. Eu falei, uau. Apagou, Agora vocês estão rindo. Na época eu também estava rindo. Eu também estou rindo, vocês estão rindo. Na época eu estava rindo, mas não era tão fácil assim. Quando a construção estava acontecendo no quarto de Gurudeva, a gente colocava os tijolos na nossa cabeça e a gente subia. E nos caminhões tinham esse material de construção e a gente de manhãzinha, Gurudeva falava, vão brahmacharis, peguem tudo do caminhão, porque senão a polícia vai vir reclamar, porque eles estão impedindo a rua, né, o fluxo da rua, o trânsito. Então todos os brahmacharis, eles pegavam essas pedras, tijolos, muito pesado, e subiam as escadas. Era um trabalho muito pesado. Desde as 4 da manhã, quando o caminhão, né, chegava e botava o material na frente do templo. Não haviam trabalhadores assim para fazer isso às 4 da manhã. Então, o Gurudeva falava, ó, brahmacharis, vão. Vocês não acreditariam se eu falasse como era Mathura, no tempo de Mathura naquela época. Então, tinha que pegar água, né, de uma torneira que ficava em algum lugar lá, e tinha que levar essa água, né, muitos baldes d'água. Tirtha Maharaj, ele ia, pegava os baldes, e ele aprendia shlokas enquanto que ele estava pegando 2 baldes, um de cada lado. É difícil de entender, se eu explicar para vocês.
गुरु के सेवा हम कैसे करना Nesse sentido, como servir Guru, a gente tem que compreender isso. भगवान की थोड़ी हो जाता है Por meio da renúncia, a gente não pode obter a misericórdia de Deus. गुरु कृपा ही गुरु की कृपा तब होती है Apenas pela misericórdia de Guru você pode obter tudo. गुरु सेवा जितनी Quando você se rende aos pés de lótus de Guru, sem duplicidade, sem hipocrisia, você obtém a misericórdia dele. Compreenda isso cuidadosamente. Guru Seva não é algo ordinário. Por meio das palavras, corpo, mente, você deve servir Guru. Caso contrário, você ouvir Rasa Lila Katha, e aí qual é o benefício que você obtém? A sua luxúria apenas aumenta. Porque a pessoa vai pensar o quê? Depois de ouvir o Rasa Lila Katha, ela vai pensar que as gopis são mulheres ordinárias. E assim a sua luxúria vai aumentar. Como você pode entender a verdadeira Rasa Lila? Você deve servir Guru mais e mais. Você deve purificar o seu coração por meio de Guru Seva. Por meio de Guru Seva, o coração é purificado. Se o seu coração não é purificado, o coração é contaminado. Então, Guru Seva, nós devemos compreender isso. Por meio de corpo, mente e fala, devemos servir Guru. Por que estou falando isso? Porque Binoda Bihari Brahmachari, você pode ler no livro de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que explica a história de vida de seu Guru, Acharya Keshari, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Leia todo dia e aplique na sua vida. Se você quer realmente fazer bhajana seriamente. Caso contrário, as pessoas ficam só indo e vindo, né? Então esse katha é muito belo. Narottam Das Thakur, ele queria se abrigar aos pés de lótus de Lokanath Das Goswami, mas Lokanath Das Goswami, ele falou, eu não aceito discípulos. É dito, não faça muitos discípulos, né, em Kali Yuga. Se você fizer muitos discípulos, vai vir muito problema. Então, apenas para o benefício de todas as entidades vivas, você, apenas para o benefício das entidades vivas, você faz muitos discípulos, né? Apenas uma vida, pelo menos, você deve fazer Sukriti. Se você tira um inseto, né, da bosta assim, do excremento, o inseto ele vai voltar, né, para o excremento. Então, o Vaishnava, ele é muito misericordioso. Lokanath Das Goswami, ele pensa, Lokanath Das Goswami falou, eu não quero aceitar discípulos, né? Mas então Narottam Das Thakur foi rejeitado foi 3 vezes rejeitado por Lokanath Das Goswami. Então Narottam Das Thakur começou a limpar o local onde Lokanath Das Goswami fazia suas necessidades diárias. Então um dia Lokanath Das Goswami, ele se escondeu um dia para ver quem que estava limpando aquele local. Então ele viu Narottam Das Thakur limpando, e aí ele perguntou, quem é você? E Narottam Das Thakur respondeu, eu sou seu servo. E ao ver esse Seva Vritti de Narottam Das Thakur, o coração de Lokanath, ele se derreteu e ele deu iniciação a ele.
न तो घर हो जाता गर्मी के समय का कोई बुढ़वा से आप बुढ़वा Era verão uma vez e o Brajavasi veio, né, quando eles estavam lá. और उसे जब वो Ele pediu por água e então o Narottama Das Thakura, ele tirou a japamala da mão e serviu água para ele. अरे कहाँ Aí Lokanath Das Thakura depois falou assim: você não deve ficar aqui, você deve ir embora. C'est ce qu'il y a de plus élevé. भगवान भी कोई बड़ा थोड़ी होता है A realização nossa e a de um Mahabhagavata, ela não é a mesma. Ninguém é superior a Deus. O ensinamento que vem é isso. Não há diferença entre Deus e seu nome. नाम छोड़ करके नाम की कोई मतलब नहीं राजा दादू पुण्य आदि का प्राप्त कर तो क्योंकि अनेक वर्ष है करना है पुण्य इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी लिखते नरोत्तम दास ठाकुर अनेक जन्म में पढ़े लय छिलो Então ele falou isso para Lokanath Das Thakura, falou, né? Isso para Narottama Das Thakura. Se você ler isso em palavras bengalis, você deve ler as escrituras de Narottama Das Thakura. Se você ler lágrimas, você vai chorar. Após muitas e muitas vidas, né, você obteve a misericórdia pela misericórdia de um Guru Vaishnava, você recebeu esses nomes. Depois de tantas e tantas vidas, lutando, né, nessa vida material. E ele te trouxe até para Vraja, né? Então, depois de receber essa misericórdia, ele colocou, isso é as palavras de Narottama Das Thakura, ele colocou uma corda no meu pescoço e com essa corda da misericórdia ele me trouxe para Vraja. Ele me levou para Vraja. Ele me deu abrigo, né, em seus pés de lótus. Então, essa é a corda da misericórdia que ele amarrou em volta do meu pescoço e me trouxe para Vraja. Mas Maya é tão poderosa. Mas Maya, ela está forçando e tentando quebrar romper essa corda. E assim, para que eu volte novamente para a vida material, Gurudeva fala, vá. Então ele canta nesse momento esse Kirtan glorificando seu Guru. Se você ler esse Kirtan de Narottama Das Thakura, isso está no Prema Bhakti Chandrika. Todo tato está lá, Guru Tato, Vaishnava Tato, Prema Tato. Tudo das escrituras estão presentes no Prema Bhakti Chandrika de Narottama Das Thakura. Naquela época, eram 6 centavos de rúpia. A gente, né, o Prema Bhakti Chandrika. Se você vai no mercado, você pode ir no mercado e com esses 6 centavos você pode comprar levar esse Prema Bhakti Chandrika. Leia, que é muito importante. Você pode também achar na internet. Após muitas e muitas vidas, o meu Guru amarrou essa corda da misericórdia no meu pescoço, mas Maya é muito poderosa e é perita em tentar desamarrar essa corda no meu pescoço.
Então, Narottama Das Thakura, ele está relatando sua experiência sobre as glórias dos santos nomes, que Deus, os santos nomes são o próprio Deus. Aí você fica perguntando para Gurudeva, ó Gurudeva, você me deu Tulasi Mala ou Tulasi Mala ou Nimala? Aí ele fala, não, eu não te dei mala nenhuma, eu te dei Harinam. Você tem que dar uma Tulasi Mala de 5.000 rupias, assim, contas muito grandes, uma bela bolsa. Aí você pode cantar. Às vezes você vê as pessoas com malas, assim, com japa malas, assim, com contas muito grandes, né? E Gurudeva também, Narayana Goswami Maharaj, ele era contra esses counters, né, esses contadores, né, eletrônicos de japa, essas coisas digitais. Esse não é o processo correto. Você tem que falar, a gente tem que falar a verdade, senão esse counter eletrônico, ele é inútil. Gurudeva te deu Tulasi Mala, mas na verdade a gente está te dando. Gurudeva te deu um contador digital, e quando ele não funciona, você deve jogar fora ele? Não. Esse tipo de tecnologia vem do Ocidente. Gurudeva rejeitava isso. Ele fala, não é dessa maneira, de forma alguma. Eu dei para você o que? Uma japamala ou um contador digital? Eu dei uma japamala. Então tem uma potência nessa japamala. Mas aí você pergunta, agora você me deu Tulasi Mala ou Nimala? Apenas cante santos nomes. Quando você morrer, a mente de vocês não está funcionando. Eu não sei de onde vem esse tipo de pensamentos. Apenas cante os santos nomes, que ele tem poder, né? Por si mesmo ele é poderoso. Então esse é o ponto de vista do Uttama Bhagavata. E ele está estabelecendo também, Lokananda Das Thakura, assim, a glória dos santos nomes. Narottama Das Thakura não tinha culpa, né? Não teve nenhuma falha no seu comportamento. Ele havia uma pessoa com sede, ele foi lá e deu água para essa pessoa. जैसे समाज संस्कार लोग प्रचार के लिए कहीं जो है em Bhakti, né, se você não consegue seguir um membro, né, de Bhakti, mas você segue outros, isso não é uma ofensa. Por exemplo, no Bhagavatam, se tem uma palestrante falando, né, e se tem uma pessoa falando Harikatha, você não deve se levantar. Mas a pessoa que senta na Vyasasana, ela não deve se levantar. Mas quando pessoas VIPs chegam, você deve levantar, né? É isso que está sendo falado. Porque isso é uma etiqueta social.
जैसे कि लोकनाथ दास गोस्वामी Mas a pessoa que está sentada na asana, ela não precisa levantar. किंतु जब हम समाज में रह रहे हैं कहीं कहीं Tipo, quando chega uma pessoa assim, todos devem se levantar. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाते लोक प्रचार आदि के लिए कहीं कहीं विधि Shila Vishwanath Chakrabarti Pada. Por motivos de pregação, às vezes você pode fazer de uma maneira ou de outra. हमने खड़ा करेंगे आदर से बात नहीं मेरे घमंड में माने और जब एक रोड संचार पर मिले जाओ एक साइड तो कहीं कहीं जो है इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद भी लोक प्रचार आदि के लिए ये जय विधि की जय शिथिल है Shila Vishwanath Chakrabarti Pada, ele explica que por motivos de pregação, às vezes as regras podem ser assim suavizadas, né, em determinados contextos. Então, qual foi a falha de Narottama Das Thakura? Né, uma pessoa com sede veio, você deve dar água ou não? Né, se uma pessoa veio. Narada Goswami Maharaj falava, mesmo que um cachorro venha para o templo, você deve respeitar o cachorro. Você dá uma praçada para o cachorro. Para a pregação, tudo isso é necessário. Mas como pregar? Você deve respeitar as pessoas. Deve haver uma etiqueta social. E vocês devem ler essa a deidade adorável de Lokanath Das Goswami é Radha Vinod Lala, e ela está em Jaipur hoje em dia. Então ele cuidava de Radha Vinod Lala e cantava o santo nome de Lokanath Das Goswami. Radha Vinod Lala acordava, né? Lokanath Das Thakura em algum momento falava: "Oh, minha cabeça está muito quente, né? Minha bane, minha cabeça está rodando." Lokanath Das Thakura é Manjulali. Narottama Das Thakura, ele ora, né? Quando é que meu guru, né, vai me colocar os pés de lótus de Rupa? Quando ele estava ansiando, quando é que meu Gurudeva vai me castigar? E os discípulos de hoje, eles pensam: "Oh, o Gurudeva está me castigando." Vocês ainda não são qualificados para serem castigados. Se eu falar um pouquinho, alguma coisa para vocês, já não vão nem mostrar, não vão nem olhar mais para mim. Vocês já apanharam de guru? Eu estava apenas lembrando Braja Mandala Parakrama. No Brahmandagata havia os devotos ocidentais lá também. Havia uns 10 devotos do Ocidente e uns 13 bengalis. Não, havia uns 10 a 12 ônibus de ocidentais. Hoje em dia, né? Naquela época, haviam só 10. Tá, desculpa. Então, naquela época, uns. Hoje em dia, a gente. Tá, então na época de Gurudeva havia esses 23, 24 ônibus, né, com muitos ocidentais, muitos bengalis, e a gente estava indo nesse Brahmandagata. Então a gente desceu do ônibus e foi no local onde aconteceu a Dambanda Lila, né, a Lila de Manhã Yashoda amarrando Krishna no pilão.
naquela época, Aranya Maharaj, né, que hoje em dia ele não é mais sannyasi, a gente tinha que ir no topo. A gente tem que subir não sei onde para ter um darshan. Então, nesse momento, Tirtha Maharaj, ele estava administrando. Porque é aquela história que Gurudeva está virado porque Gurudeva, nosso Gurudeva, ele não parava de falar Harikatha e as pessoas não estavam indo até o local onde elas tinham que ir para ouvir o Harikatha de Parangurudeva, Narayana Goswami Maharaj, porque Gurudeva ficava lá, estava falando Harikatha, e aí ele ficou irado e saiu correndo atrás de Gurudeva Shilavana Goswami Maharaj, né, para bater ele. Gurudeva está contando essa história. Eu estou falando Harikatha, e aí Gurudeva vem atrás de mim, correndo com a vara para me bater. O que as pessoas estavam pensando? Na frente de todo mundo, né, Gurudeva, em todos... Muitas pessoas, né, do Ocidente viram, né, isso. Então eu estava correndo e Gurudeva estava correndo atrás de mim e ele estava tentando me bater com essa vara. Então, tudo que, seja lá o que acontecer, você nunca deve abandonar Guru. Gurudeva, ele faz tudo para nós, ele nos dá misericórdia, ele nos respeita, ele nos, né, faz tudo. Srila Prabhupada, ele fala, se o Gurudeva castiga você, significa que ele está dando misericórdia para você. Mas se o Guru está glorificando você, falando, você é muito bom, isso aí que você faz, esse discípulo é muito bom, Kirtan, bom. Significa que você está ficando desprovido da misericórdia de Guru. Quem vai castigar? Aqueles que são amados por Guru vai castigar. Srila Vishwanath Chakravartipada, ele diz, nesse mundo, então, uma vez, as Mandyaris levaram Shrimati Radhika até próximo de Krishna. Aí ela começou a castigar as Mandyaris, começou a castigar as Mandyaris, falando, por que você me trouxe aqui perto dessa pessoa negra? E aí é dito, quando é que eu vou ser castigado assim por Shrimati Radhika? Shrimati Radhika diz, Saki, me leve para Krishna. Sem ver Krishna, eu não posso viver. Aí então elas levam
Então, Shrimati Radhika, até Krishna, mas quando elas chegam perto de Krishna, elas falam, ué, por que vocês me trouxeram aqui? Né? E aí sim elas castigam os manjaris. Esses passatempos, existem esses passatempos de esconde-esconde, né? Entre Radha e Krishna. E Shrimati Radhika está se escondendo de Krishna. E Krishna queria se encontrar com Shrimati Radhika, mas Shrimati Radhika estava brava por alguma razão. E ela estava pensando o que fazer. Quem se escondeu primeiro? Primeiro, Krishna se escondeu. E Radhika estava tentando achar Krishna. Aí agora, Shrimati Radhika, ela havia se escondido e Krishna estava procurando por ela. E Krishna estava pensando, por alguma razão, Shrimati Radhika, ela me abandonou, ela me deixou. Como encontrar ela? Então, Krishna, ele vê, tem os abelhões em volta de uma grande lótus. Então Krishna pensou, Shrimati Radhika, ela está lá naquele kunja com aquela lótus. Então alguém deu um sinal de que Shrimati Radhika estava lá, e aí ele foi até lá, Krishna. Aí, quando Shrimati Radhika vê Krishna, ela começa a castigar as manjaris. Falam, por que vocês disseram onde eu estava para Krishna? Aí a manjari fala, eu não falei. Tipo, Chitra Saki falou, por que você está me castigando? Foi Chitra Devi, não fui eu. A manjari fala. Entende? Daqueles que te amam, né? Aqueles que te amam vão te castigar. Chitra Devi, ela falou, eu não fiz isso. Então Shrimati Radhika, na frente de Krishna, Krishna viu tudo isso. Quando grandes políticos, eles falam, não entendi essa parte das dos políticos, mas quando a Shrimati Radhika estava castigando as manjaris, o castigo só vem quando o amor e a afeição existe. Você pode ler esse shloka de... Agora o tempo terminou. Vai ter algum programa hoje? Esse shloka era de quem? Esse último? Esse Gandhara. Ah, tá. Isso é descrito nessa canção de Rupa Goswami, tá? Esse passatempo de Chitra Saki. Gaura Pramanande Hari Hari Bo Jai Shri Radha. Jai Shri Gurudev Ki Jai. Desculpem pelas falhas. Hari Bo Jai Shri Radha.